Olá, gente, tudo bem? Bom, eu vou abrir uma questão agora que eu não queria abrir antes por motivos pessoais, mas por conta dos últimos acontecimentos, por conta das últimas tratativas, é uma necessidade minha falar disso, até porque em Brasília eu sempre fui um artista que lutou por uma melhor qualidade de vida, a qualidade de trabalho dos colegas das artes, da minha qualidade de vida. Vocês sabem disso, vocês sabem do meu engajamento, e eu não preciso fazer uma espécie de histórico para validar quem sou eu, né? Eu estou me sentindo coagido, gente. Coagido, estou passando por um processo de pressão, persuasão e contatos indesejáveis pelas redes sociais e por meu telefone pessoal, depois que eu saí de onde eu estava trabalhando. Eu fui convidado a trabalhar como diretor cultural de um espaço e, primeiramente, o título que me foi oferecido foi o de diretor do Complexo Cultural. Posteriormente, isso mudou para diretor do Espaço Cultural. E para ficar mais resumido, para as entrevistas, para as reuniões, foi sugerido que eu adotasse apenas diretor cultural. E assim eu fiz e segui trabalhando como diretor cultural. Me ofereceram a direção de um teatro, de uma galeria de arte, que estavam fechados porque não havia água nem energia elétrica. E eu me propus, já que não havia uma estrutura predial para realizar ações artísticas de produção, eu me propus a montar uma pauta positiva para que o espaço tivesse ter essa pauta positiva depois de alguns anos, a ser dito, a ser falado, enfim. E o que o espaço oferecia era o espaço do acervo histórico e cultural de Dulcina de Moraes. Eu me propus a inventariar o acervo histórico de Dulcina de Moraes para fins de facilitar e acelerar o processo de tombamento histórico desse material junto aos órgãos de fiscalização do governo. Essa sugestão foi acatada pela diretoria executiva, pelo conselho curador, e ao longo de um ano e meio, bom, vocês viram, na verdade, muitas matérias, muitas reportagens acerca desse trabalho, que foi um trabalho lindo, bem sucedido, bem feito, respeitoso, respeitado tecnicamente e eficiente, com apoio e com o olhar da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, que volta e meia nos visitava para fazer vistorias e saber se o nosso trabalho estava sendo bem empregado. A vantagem é que eles chegaram a emitir pareceres favoráveis à nossa metodologia de trabalho e se sentiram prestigiados com as ações realizadas no acervo. E eu fiz no edifício algumas reuniões, algumas propostas de parcerias, porque como diretor cultural isso abre portas para algumas tratativas. E algumas portas e pontes foram abertas por conta dessas tratativas como diretor cultural. Naturalmente eu não estava só nessas reuniões, eu estava sempre acompanhado, ou quase sempre acompanhado, de membros da diretoria executiva da instituição, porque a instituição funciona assim, existe a diretoria executiva e o conselho curador. E em algumas reuniões online, com toda a equipe, eu cheguei a convidar os membros do conselho curador a nos ajudarem, sempre que possível, às terças, quintas e sábados, porque era o dia que a gente podia receber ajuda, né? É o dia que a gente abria trabalho voluntário para poder fazer algum tipo de ação. Mesmo convidando o conselho curador nunca compareceu aos trabalhos voluntários de preservação do acervo, mas a gente respeita mesmo. Cada um tem a sua jornada de vida. Com o passar das reportagens, eu comecei a perceber uma pressão. Parecia que isso estava incomodando outras pessoas da equipe. Eu cheguei até a ligar para o presidente da instituição para perguntar assim, tá acontecendo alguma coisa? Porque às vezes eu me sinto muito responsabilizado em somente eu dar entrevistas. E tem mais gente da direção executiva que pode falar a respeito. Mas como nem sempre as agendas chocavam, né, conciliavam, muitas vezes os membros da própria direção executiva chegavam aos finais das gravações das entrevistas, né? E eu achei prudente levar isso para o presidente e dizer, tenho medo de pensarem que só tem a minha cara aparecendo aí das museólogas e dos voluntários. E a resposta que eu tive foi, não tenho problema com vaidades. Pode gravar, dê o seu melhor, grave, e estou despreocupado com vaidades. Dê o seu melhor. Eu dei o meu melhor, toquei o barco. E algumas vezes, né, eu estava cansado também, né, algumas entrevistas eram agendadas para quartas, segundas e sextas, e são dias em que eu dou aula, então nesses dias eu não podia sequer atender a imprensa, então fiz de tudo para que as gravações fossem sempre nos dias de trabalho, terças, quintas e sábado. E depois eu senti uma pressão interna, não sei, uma espécie de denúncia de que eu estava me autoproclamando diretor do espaço cultural nas entrevistas, porque descobriram que estatutariamente, ou seja, no estatuto original da instituição, não havia essa função.
E eu só soube disso no segundo semestre deste ano, depois de mais de um ano trabalhado. Isso me deixou um pouco ressabiado, porque a partir daí eu comecei a perceber um movimento de apagamento, sabe? Algo para me distanciar. Depois de um ano e meio trabalhando, nós estávamos com uma série de ações positivas engatilhadas, encaminhadas, né? Gravação de especial de TV, religação da energia elétrica, consultoria para espetáculo que estava sendo realizado no Rio de Janeiro, a limpeza do teatro, lançamento de um livro, a reprise do filme de Dulcina no Cine Brasília, tudo conciliando para que tudo desse bem, né? Tem uma hora que o trabalho tem que reverberar em ações positivas, depois de tanta reunião, depois de tantos acordos, depois de tanta vontade de fazer com que o trabalho desse certo, né? E todas essas ações, elas só foram possíveis porque eu estava chegando aos espaços, aos agentes culturais como diretor cultural. É claro que o fato de algumas produções já me reconhecerem de trabalhos anteriores facilitou muito essa comunicação, né? É a parte positiva da gente fazer bons trabalhos ao longo da vida, porque a gente é reconhecido, né? É reconhecido por pessoas para futuros trabalhos. Só que esse apagamento, ele começou a vir como uma espécie de perseguição. E eu digo que é uma perseguição política porque é o que mais se assemelha ao que eu vivi. Eu comecei a ver um movimento de retaliação ao meu trabalho. Uma espécie de insinuação assim que eu estava pondo em risco o acervo em processo de inventário para ações em divulgação de Dulcina, como por exemplo, em expositores no dia do lançamento do filme, em expositores no dia do lançamento do livro. Mas gente, eu era o coordenador do inventário, né? Acho que ninguém melhor do que eu sabia naquele momento quais itens podiam ser usados em exposições artísticas, em espaços próprios para exposições em eventos que não colocasse risco ao material. E no caso do Cine Brasília, né, os vestidos inclusive foram as réplicas que nós temos e que nós encontramos no acervo. E a Secretaria de Cultura sempre esteve ciente dos dois eventos, tanto que membros da Secretaria de Cultura que nos ajudam na fiscalização desse trabalho do acervo estiveram presentes também no lançamento do livro e no filme. E como eu sempre informei aos membros da diretoria executiva as ações artísticas que requeriam exposição, estou bem tranquilo quanto a isso. Mas eu não entendi o porquê da tentativa de acusação de que eu estava colocando em risco um acervo se eu estava coordenando o acervo e eu, junto com as museólogas, estava montando um manual para que pudesse ser feito um protocolo de empréstimo, de cessão para exposições artísticas do material inventariado. Então não faz sentido. Não faz sentido porque no próprio manual a gente explica que é importante usar os EPIs que nós usamos, né? Máscaras, luvas, equipamentos corretos de transporte. E esse manual que nós elaboramos, ele visa a salvaguarda do acervo. É um manual assinado por mim, pelas museólogas voluntárias e pela costureira que participou desse processo como voluntária, né? Então são as voluntárias e eu que fazemos parte desse corpo da instituição, né? Elas como voluntárias, eu como contratado. E tá bem bonito o manual. Foi uma narrativa para me prejudicar. E aí começou uma coisa estranhíssima. Eu me recusei a assinar um contrato da instituição, porque nesse contrato ele retirava de mim os direitos autorais sobre os vídeos e fotos realizados por mim. E esses vídeos e fotos foram feitos para facilitar o processo metodológico do inventário. E havia uma cláusula que retirava de mim o crédito do material multimídia gerado. Na verdade, não havia a cláusula que me garantisse isso, entendeu? Porque parte dessas imagens e vídeos que vocês viram pelas redes sociais, durante esse 1 ano e meio, foram feitos por mim. Na verdade, quase tudo foi feito por mim. Eu me tornei gestor da rede social da instituição no Instagram, e vocês devem ter visto isso, quão lindo ficaram os registros, as fotos, os vídeos dinâmicos, e eu me tornei gestor da rede social de graça, porque não havia quem topasse gerir as redes sociais da instituição, e era muito importante que as pessoas soubessem, até para que nós nos resguardássemos, o que estava sendo feito no acervo. Então foi uma maneira de prestar contas à sociedade de uma maneira dinâmica. E numa das reuniões internas da direção executiva da instituição, eu sofri assédio moral. A maioria das reuniões, elas eram online, porque nem todos os membros moram em Brasília. Eu sofri assédio moral em ambiente virtual de trabalho. Eu questionei o fato de não terem me informado no ato da contratação que não existia a função de diretor cultural, né? Questionei o fato de que tanto para o lançamento do livro, que estava muito próximo, quanto para a exibição do especial de TV que já tinha sido concebido, eu estava acreditado como diretor cultural. E que os lançamentos deles, por estarem próximos, me impediam de chegar e falar, olha, eu não sou mais diretor cultural.
porque eu fui convidado como diretor cultural para o lançamento do livro e no programa de TV eu estava como diretor cultural também. Informei isso e disse que entendia a necessidade da mudança, mas eu não podia abrir mão desses dois eventos porque eles já estavam feitos. O livro já estava impresso e o programa de TV já estava em processo de edição. E a partir dessa minha fala, foi criada uma narrativa de que eu me recusei a sair do cargo de diretor cultural e que eu continuei a dar entrevistas para emissoras e jornais, mesmo depois de indicações para eu não dar mais entrevistas. Só que isso é dúbio, porque o programa da Globo passou em outubro, mas foi gravado em agosto. E o livro já tinha sido impresso. Tudo isso foi comunicado à equipe, e eu tenho a sorte de ser um cara muito organizado e responsável, porque eu tenho tudo isso em print, gravações, fotos, tenho um registro de tudo isso. E isso tudo assegura as minhas informações, né? Quando seria a gravação, quando seriam as reuniões. Teve uma matéria do Correio Brasiliense sobre o acervo. Na verdade, tiveram várias matérias do Correio sobre o acervo. Mas em uma específico, incomodou a equipe porque eles disseram que eu desobedeci a ordem não, a indicação de não dar entrevistas. Mas essa matéria já havia sido realizada. Ela foi represada porque na semana do leilão outras matérias sobre o teatro haviam sido colocadas como pauta prioritária. E essa do acervo, que fala do teatro brasileiro, do Museu do Teatro Brasileiro, foi postergada e postada depois pelo jornal. E quando ela foi colocada no ar, houve a indicação de que eu desobedeci em mais uma matéria. Depois teve mais uma reportagem do Correio Brasiliense sobre o lançamento do livro de Dulcina. Só que para esta reportagem eu não tive participação alguma, porque trata-se da assessoria de imprensa dos editores do livro. E Dulcina é pauta, sempre será. As editoras e autoras do livro também são jornalistas e têm os seus contatos, suas assessorias, né? Mas quanto a isso eu estou totalmente tranquilo. Eu tenho as minhas provas. E como não havia argumento para questionarem meu trabalho, foi criada realmente uma narrativa de que eu estava me promovendo em cima de Dulcina e da faculdade onde eu me formei e que tanto ajudei ao longo da minha carreira. Trabalhei anos na Fundação Brasileira de Teatro, inclusive no próprio acervo videográfico de Dulcina de Moraes. Isso eu comecei lá em 2012. Essas alegações de que eu estava dando entrevista sozinho e de que membros do Conselho Curador não puderam participar, ela também não tem verdade, porque não é que não puderam participar. Todos os voluntários e pessoas que direta ou indiretamente trabalharam com o inventário em algum momento deram entrevistas. Todo mundo, até porque as entrevistas eram agendadas prioritariamente para dias de trabalho no acervo. Então todo mundo que participou ativamente deu entrevista, só não foi chamado para dar entrevista quem nunca compareceu. Porque como alguém que nunca compareceu pode dar entrevista sobre um trabalho que é técnico? Entende? Isso é uma premissa básica de qualquer veículo de comunicação. Então, tanto o Conselho Curador quanto a diretoria executiva sabiam que às terças, quintas e sábados nosso expediente era em prol do acervo. Sempre avisei com antecedência e, de novo, é muito bom ter tudo registrado. Não havia sentido essa insinuação, mas eu quero voltar à situação do assédio moral. Numa reunião da diretoria executiva, realizada no fim de setembro, eu ouvi de um membro presente na reunião que o meu trabalho não passava de um trabalho de um lixeiro, um faxineiro ou um zelador. E que eu precisava aceitar que eu não era mais diretor cultural e que estava prestando um serviço, tal qual essas funções que eu citei: lixeiro, faxineiro e zelador. A pessoa inclusive repetiu. Não que eu não tenha feito esse serviço, tá, gente? Eu realmente limpei lixo, faxinei e zelei por aquele espaço. Mas doeu muito ouvir isso da maneira que eu ouvi. E eu ouvi também que o meu trabalho junto das museólogas era apenas uma busca pelas calcinhas perdidas de Dulcina. Calcinhas perdidas de Dulcina? Aí não. Aí não tinha como tolerar. Mas antes de eu conseguir ter palavras para contra-argumentar, eu chorei. Chorei na reunião. Falei que ele estava falando com um pesquisador teatral formado na própria instituição e que estava acompanhado de museólogas também formadas. E por eu ter chorado, eu fui ridicularizado publicamente na reunião. Fui envergonhado, fui exposto, me senti desprotegido. Ouvir isso de maneira jocosa machuca muito. E a resposta que eu tive depois de ter chorado foi: tá vendo? Eis aí uma mentalidade de alguém de 2 anos de idade. Como alguém com uma mentalidade de 2 anos de idade pode estar à frente de uma fundação tão importante? Notadamente, quem falou isso não conhece a minha trajetória junto com o Teatro Dulcina. Mesmo. Mas houve o silêncio da equipe.
E silêncio pode ser conivência. Os membros da equipe ouviram em silêncio o que me foi dito na reunião e depois me disseram que eu não precisava ligar muito porque era o jeito de quem falou. Não. Ali eu decidi sair. Mas eu não falei nada porque, para eu sair, eu precisei trabalhar por mais 2 semanas para retirar os meus equipamentos pessoais, para acelerar o inventário dos itens do acervo que estavam expostos em quarentena e para elaborar, junto com as museólogas, de maneira remota, o relatório com registro de inventário, que foi um documento primoroso, tá? São 292 páginas de informações em prol da salvaguarda do acervo de Dulcina de Moraes e do Teatro Brasileiro. Eu demorei 1 ano e meio para levar todos os equipamentos aos poucos, a depender das etapas. Então, para retirar não foi tão fácil, né? Eu precisei retirar aos poucos também. Eu dispensei as voluntárias, agradeci pelo serviço prestado, pelo trabalho valioso que elas fizeram e que, infelizmente, nunca sequer receberam um agradecimento formal da instituição. E eu terminei o inventário da maneira possível, até onde dava. Realoquei tudo dentro dos padrões de conservação indicados pela secretaria. E aí, nós nos demos um prazo para encerrar tudo no dia 29 de outubro, trabalhando remotamente na elaboração do relatório. Porém, isso, no dia 10 de outubro, eu escrevi uma carta de desligamento, anunciando que eu iria realizar meu trabalho até o final do mês para honrar as propostas que eu fiz, inclusive a entrega do relatório, e a entrega do HD externo com os documentos, fotos e registros de tudo que eu tinha feito. Essa carta foi concebida para ser entregue à diretoria executiva e ao conselho curador. Porém, eu não tenho acesso ao grupo de WhatsApp do Conselho Curador. E eu não sei se por medo, ou por imprudência, ou negligência, a carta não chegou ao Conselho Curador. Uma vez que eu sofri assédio moral, virtual, que culminou na minha decisão de saída, sem prejuízo ao trabalho, eu pedi para não me ligarem. Porque eu fiquei com medo de ser ameaçado, de ser xingado, de ser ofendido, sabe, por chamada telefônica, mas isso não quer dizer que eu não estivesse disponível para receber e-mails, mensagens por e-mails, porque eu sou um funcionário, eu sofri assédio moral, virtual, em ambiente de trabalho, deflagrei o assédio numa carta de desligamento e simplesmente não falaram mais comigo. Não encaminharam para o Conselho Curador. Como não há RH na instituição, a diretoria executiva falhou. Falhou porque sequer passou para o conselho que deveria deliberar a respeito. Deliberar sobre o quê? Um funcionário sofreu assédio moral. Deflagrou o assédio moral e o conselho curador sequer soube o que se passou, o que eu ouvi, o que eu sofri. E só soube do acontecido 12 dias depois, quando eu publiquei a minha saída abertamente no Instagram. E mais uma vez, partiu a insinuação de que eu estivesse me promovendo no Instagram para causar desestabilização à instituição. E, gente, isso explica muito porque algumas pessoas relutam em pedir ajuda para falar de assédio moral em ambiente de trabalho, porque é muito difícil quem é do trabalho acreditar. Entende? Há uma negação. E o que aconteceu comigo foi: eu deflagrei e não fui ouvido. Havia 5 pessoas na mesma reunião online. Eu ouvi de uma pessoa tudo isso que eu contei para vocês. As outras 3 pessoas que estavam nos acompanhando na reunião ouviram e viram tudo. É justo que o conselho curador de uma instituição séria saiba quem proferiu essas palavras para mim. É importante que o conselho curador apure o que houve e busque registros ou em fotos ou em vídeos dessa gravação, porque eu acredito que possam existir. É importante que o conselho curador entenda que o trabalho do resgate do acervo da grande dama do teatro brasileiro foi resumido a buscas por calcinhas de Dulcina. E que um ator e professor formado na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes foi jocosamente chamado de lixeiro, faxineiro, zelador, em expediente de trabalho. Isso é um demérito à própria capacidade intelectual da instituição. É importante apurar. E mais que isso, é importante que haja um pacto ético de quem ouviu o que foi dito e não fez nada. Eu estou me sentindo coagido. Estão usando o contrato civil para me manipular, para me amedrontar. Eu fui incitado a assinar um termo de confidencialidade que me impede de falar sobre Dulcina de Moraes por 5 anos. Veja bem, 5 anos sem falar do meu trabalho e ambiente de trabalho da lado Dulcina, sem falar sobre Dulcina de Moraes. E além disso, o que para mim é mais grave,
não me há garantia de direito autoral sobre as fotos e vídeos que eu fiz. Não havia uma cláusula que me garantisse crédito, um crédito autoral ao material multimídia gerado. Agora eu lanço uma reflexão aos colegas artistas, aos ex-colegas da faculdade, aos jornalistas, aos cinegrafistas, aos fotógrafos, aos produtores culturais, aos comunicadores e aos assessores de imprensa. Como retirar de um profissional o crédito pela criação de suas fotos e vídeos? Não assinei. Eu fui informado que esse mesmo termo de confidencialidade seria encaminhado para todos os membros do Conselho Curador. Eu acho que também cabe aí uma averiguação do Conselho Curador para saber se havia diferença entre o termo oferecido a mim e o termo oferecido aos membros do Conselho Curador. Eu digo isso porque eu gravo novela, gravo série, gravo programa de televisão e eles têm aí um termo de confidencialidade e sigilo também, mas não chega nem aos pés do que foi proposto a mim. Me soou personificação desse termo. Acho que cabe uma averiguação do Conselho Curador. Após uma primeira conversa de alinhamento com o presidente da fundação depois do meu anúncio de saída, ficou definido que eu receberia os meus honorários pelo meu período de trabalho, que a instituição buscaria formas de me assegurar e garantir direito básico de autoria no material multimídia gerado, e que o relatório do registro de inventário seria entregue por mim por e-mail da instituição no dia 29 de outubro, para que o presidente da FBT enviasse para o protocolo da Secretaria de Cultura. Fizemos uma reunião amistosa, saí muito feliz da reunião, inclusive. 2 dias depois, o acordo foi desfeito. Recebi uma notificação extrajudicial me dando prazo de 24 horas para que eu devolvesse tudo que eu levei da fundação. Tudo? Que tudo? Não havia esse tudo. O que é o tudo? Havia o relatório, havia o HD, em que eu ainda teria que editar as fotos e creditá-las, e havia a chave da instituição. E eu me ofereci a entregar a chave imediatamente, mas se recusaram a receber a chave sem que eu entregasse o HD. Foi proposto, inclusive, de maneira agressiva, que eu entregasse os relatórios imediatamente, ainda que eles não tivessem concluídos. Como que um documento com propriedade intelectual minha vai ser entregue pela metade, sem eu salvar em PDF? Sem as museólogas que formaram o plano museológico, o manual de inventário, assinarem um documento? Como? Isso não existe. Jamais entregaria um trabalho meu pela metade. Sabe, é até com respeito aos profissionais que trabalharam voluntariamente e a mim que trabalhei como contratado. E como resposta à minha postagem, foi sugerido pelo Conselho Curador, que sequer avaliou o meu caso como uma vítima que deflagrou um assédio moral, foi proposto uma postagem na rede social da FBT, que tinha ficado sem gestão cultural depois que eu saí, né, sem gestão de redes. Foi proposto que eles colocassem um comunicado como nota de repúdio a mim. Ou seja, como não há RH, o Conselho Curador sequer avaliou, novamente, com a pessoa que sofreu assédio moral, as premissas dessa denúncia, e como resposta, houve uma retaliação e exposição pública do meu nome e do meu CNPJ nas redes, com informações que não são verdades. E só reiterar uma coisa, expor o CNPJ de uma pessoa nas redes sociais sem autorização dela é totalmente incorreto. Deflagrei assédio moral, recebi uma retaliação por parte da instituição, sem ao menos ser ouvido. Fui assessorado por uma advogada que solicitou retirada imediata do material nas redes sociais e, como resposta, eu recebi uma nova notificação extrajudicial que informava que a publicação não me causaria constrangimento ou efeito negativo, pelo fato de no site Mapa nas Nuvens da Secretaria de Cultura, que é um antigo sistema de cadastro de agentes culturais de Brasília, pelo fato de neste site haver o meu CNPJ. Mas é claro, se é um site de cadastro, havia os dados dos entes culturais. Mas por estar o meu CNPJ neste site, alegaram que eu não teria por que reclamar. Eu fiz uma nova reunião por intermédio de um interlocutor com o presidente da instituição. Essa reunião foi realizada no domingo último, dia 13 de novembro, e fizemos um pacto, um acordo para solucionar todas as questões. A fundação pagaria os meus honorários em atraso e, com o depósito confirmado, eu enviaria o HD com todo o dossiê que eu tenho, mais as 2 chaves que estão comigo e que eles não quiseram receber anteriormente. A instituição, a partir dessa reunião do dia 13 de novembro, se comprometeu
a elaborar um termo que me garantisse o direito autoral sobre as fotos e vídeos. Ou seja, nós conversamos o que já havia sido conversado anteriormente, novamente. E em caráter de urgência, acordamos deles retirarem a postagem do post na rede social da FBT. Esse post que me expõe de maneira arbitrária. O post foi retirado no mesmo dia. Porém, na madrugada em que ele foi tirado, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um membro da direção com tom de ameaça, dizendo, abre aspas, se isso não sair do Insta e do YouTube, não tem acordo. Não no que depender de mim. Fecha aspas. Isso é referente ao programa Quem Faz Arte, em que eu entrevistei as museólogas e a costureira que foram voluntárias no Teatro Dulcina, e que lá elas explicam metodologicamente como que foi o processo. E este programa, ele é usado como anexo do relatório, porque ele tem diagramações animadas explicando como funciona o manual de inventário. Porém, por que eles querem que esse programa seja retirado do ar? Porque em alguns trechos nós falamos sobre as condições de trabalho, sobre as dificuldades de descer e subir escada sem luz. Nós narramos metodologicamente o que é feito. É um relatório, é um complemento de um relatório. No entanto, me foi solicitada a retirada. E eu falei, isto é censura. Estão tentando censurar um programa de um artista e comunicador em Brasília, porque o Quem Faz Arte é um programa em que eu entrevisto agentes culturais, artistas, produtores, agitadores, inclusive a pessoa seguinte que gravou após as museólogas foi o secretário de Cultura desta capital. Um programa sério. Só que, depois que eu falei que não retiraria do ar, eu recebi a indicação de suprimir algumas partes, reeditar e postar de novo, sem que existisse ali qualquer tipo de fala que pudesse colocar a instituição num mau lugar. Editar um programa e manter só as partes boas? Censura. Estou sendo vítima de uma tentativa de censura na Brasília de 2023. E se o programa Quem Faz Arte for retirado do ar, todos saberão o motivo. E essa ameaça que eu recebi na madrugada para mim foi muito grave. Foi uma invasão de privacidade, foi me procurar em horário inoportuno, 00:30 foi o horário que essa mensagem chegou a mim. Isso é ameaçador, isso destrói e faz com que qualquer noite seja uma noite de insônia e preocupação. Bom, após o acordo com a presidência, eu fiquei aguardando algum membro da FBT pegar as chaves, me dizer o local e o horário onde eu podia levar as chaves para que eu pudesse elaborar um recibo confirmando, estou entregando as chaves do Dulcina. Mas ninguém me procurou ao longo do dia 14, que foi o dia acordado. Ninguém me procurou. Ninguém quis receber de mim a chave. E como eu fiquei com medo de, a partir daí, criarem uma narrativa de que eu prometi entregar no dia e não foi entregue, eu não pensei duas vezes. Esta chave chega até o final da semana em Foz do Iguaçu, no endereço do presidente da fundação. Ela foi enviada por Sedex. Ainda gastei R$85 para isso. A minha parte eu fiz. Só que à noite, nesta mesma noite, a postagem que eles haviam retirado no Instagram foi repostada. Eu cumpri a minha parte e a fundação não cumpriu a dela. E eu me senti enganado porque eles retiraram o post para que eu acreditasse que o acordo estava feito. E depois que eu fiz a minha parte, eles recolocaram o post de novo. Isso fala muito sobre gestão, sobre ética, sobre relações de trabalho. Isso também fala muito de mim, porque a minha parte eu fiz. E tem mais coisa, eu sei que eu estou sendo observado. Eu estou sendo observado pelas redes sociais, estou me sentindo pressionado, estou me sentindo coagido. Ainda que eu tenha bloqueado alguns entes envolvidos nessa história no meu Instagram, eu percebo um movimento diferente. Eu estou sendo observado e isso está me incomodando. Muitos artistas de Brasília têm me procurado para entender o que está acontecendo. E me perguntam coisas do tipo, Josué, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Você está precisando de ajuda? E por medo, inicialmente, eu falei para não fazerem nada. Mas agora eu percebo que a classe artística de Brasília precisa ter conhecimento do que eu estou passando. Eu preciso que Brasília tenha consciência de que meu trabalho foi ridicularizado pela instituição de teatro em que eu trabalhei. E que eu fui chamado de lixeiro, faxineiro e zelador. Como forma de intimidação e ridicularização. Eu reitero, respeito todas as profissões. A gente sabe quando um comentário é feito na maldade.
A gente sabe. Eu não tava buscando calcinhas perdidas de Dulcina, gente. Eu tava com uma equipe amável, competente, dedicada, que tava salvaguardando um dos maiores patrimônios culturais do Brasil, do teatro brasileiro. Eu sei o que eu estava fazendo lá. Informo também que eu precisei me aconselhar com os familiares vivos de Dulcina e de Odilon Azevedo. E que respeitosamente eles me ouviram, se sensibilizaram com os meus relatos e isso me alivia também. Agora, meu pedido honesto para a instituição é: parem de me pressionar, parem de me atacar. Eu nunca fui inimigo de ninguém. Eu não entendo por que tanto ódio, tanta investida dessa maneira para mim. Eu quero me desligar de um trabalho que não deu certo, infelizmente. Porque, na verdade, o trabalho deu muito certo. E daria certo até o final do ano, porque é quando eu iria entregar tudo. Mas eu não pude concluir. Amei fazer. E eu não saí, não foi por desrespeito à Dulcina. Eu saí porque eu fui desrespeitado. Então, não vai ser tentando me desmoralizar que vão conseguir me calar, me apagar, me silenciar. Eu não queria de maneira alguma a gente liberar isso, falar sobre isso, porque a gente também não quer se expor de maneira frágil nas redes sociais. Não é legal, né? Não é legal. Mas tudo que está acontecendo comigo, eu acho que é muito grave. E até que me prove o contrário, eu estou sendo vítima de uma investida perigosa. Eu não tenho pretensões políticas, nunca me candidatei a cargo algum. Não tenho interesse em ascender socialmente para me tornar um secretário executivo da instituição, para me tornar um presidente da instituição. Eu soube, inclusive, que o conselho curador acredita que eu irei processá-los. De onde que saiu essa informação? Não foi de mim. Entende? Eu não tenho interesses em assumir cargo público. Eu não tenho interesses em trabalhar em gabinetes de deputados na Câmara Legislativa, na Câmara... Nem concurso eu tenho para isso. Então por que estão me vendo como uma ameaça? Não tenho interesse. Acho, inclusive, que aquele espaço é um espaço para situações não partidárias. Dulcina é muito mais. Antes de gravar esse vídeo, eu fui aconselhado por diferentes pessoas a: Dulcina não merece isso, não faça isso em nome de Dulcina. Mas não é sobre difamar Dulcina de Moraes e seu legado. Eu estou sendo vítima de algo muito sério. As pessoas precisam saber, até para que eu possa pedir ajuda. Eu não tenho essa gana política, não faz parte da minha personalidade. Me ascender socialmente por vieses políticos. Tô aqui de boa, na minha samambaia, feliz, trabalhando, fazendo assessoria de imprensa, produzindo cultura, indo lá no Teatro Dulcina fazer um inventário, gravando meus programas, fazendo participação em comercial. Tá linda a minha vida. Tá linda. A minha vontade era de dar continuidade ao trabalho, mas vocês sabem que não foi possível, porque esse acervo ele foi apresentado por mim e por Celeste Silva, ainda nos anos 2000. Então a minha história com Dulcina não começa com esta gestão. Por isso eu acho tão triste ver termos e cláusulas que me impedem de falar de coisas antes, durante e depois. O que é antes? Defina antes. Antes é a minha vida toda? Não. Tá errado. Tá errado. Até onde eu podia, eu sei que eu exerci um trabalho primoroso, mas não me transformem num vilão do Teatro Dulcina. Eu sou cria desse teatro. A minha biografia é totalmente atrelada ao Teatro Dulcina. Eu tenho um orgulho imenso, eu conheço aquilo com a palma da minha mão. Não me transformem em vilão do Teatro Dulcina. Dulcina vai estar sempre no meu coração. Sempre. E eu sei que eu também sempre estarei no coração de Dulcina. Não tentem inventar atos falhos meus, porque eu tenho tudo registrado. Ainda que implantem na nossa cabeça a ideia de que você está errado, porque teve uma hora que eu acreditei assim: meu Deus, eu estou errado. Então meu apelo é para os colegas de Brasília. Vocês estão vendo um outro colega de vocês, um colega legal, que está sofrendo assédio moral e que ficou calado durante esses 20 dias por medo. Estou me sentindo perseguido, estou me sentindo malquisto, estou me sentindo desprotegido pela instituição que deveria zelar pelo meu bem-estar, porque eu fui funcionário desta instituição e eu sofri assédio moral. É isso, colegas, eu preciso de ajuda de vocês, sabe? Eu sequer fui consultado pelo Conselho Curador e o Conselho Curador mandou botar uma carta, uma nota de repúdio pra mim, velho. Só queria solucionar tudo isso de maneira ética, confortável e respeitosa. E como eu sempre tentei ajudar vocês, que são da minha comunidade artística, através do portal Conteúdo, através da difusão, compartilhamento de coisas de vocês, chamando vocês para gravar entrevistas comigo, trabalhei no Cena Contemporânea, Espaço Cena, Imaginário Cultural, Complexo Cultural Samambaia, Fábrica de Teatro, a própria FBT. Caramba, gente.
Eu sei que Brasília sabe disso, eu sei que os meus colegas de faculdade lembram de mim e sabem disso, eu sei que os jornalistas, os comunicadores sabem disso. E eu tô passando por um momento bem difícil, constrangedor, delicado. Não posso permitir essa pressão psicológica pra mim, eu tô nessa pressão psicológica há semanas. E agora que todo mundo já sabe que a postagem foi recolocada de maneira feia, né? Já que a postagem que fala mal de mim foi repostada depois do acordo dela ser retirada, eu quero fazer diferente. Eu quero que ela fique no ar. Ela é a comprovação de uma quebra de acordo com o presidente da instituição, que me assegurou respeitabilidade, que diz que gosta de mim e que diz que retiraria imediatamente. Mas agora, acho que agora eu quero o oposto, eu quero que ela fique. Eu queria que vocês acessassem a rede da FBT e toda vez que vocês virem a postagem contra mim, lembrem-se que houve tentativa de silenciamento, lembre-se que um trabalho incrível que foi realizado não pôde ser concluído por desrespeito à minha pessoa, lembre-se da injustiça que estão fazendo comigo. Infelizmente, a postagem está com os comentários bloqueados, porque eu sequer tenho o direito de defesa da classe artística. Mas eu sei que vocês podem acessá-la e existem outras maneiras de emitir opinião. Vejam, olhem, acessem, visitem. Vejam como eu deixei o Instagram da FBT lindo, dinâmico, colorido, divertido ao longo da minha gestão. Reparem nos vídeos narrados por mim acima. Reparem nas fotos que estão na lateral abaixo. Reparem nas fotos dos figurinos, dos chapéus, na celebração no dia do lançamento do livro, do filme. Reparem. A postagem, como nota de repúdio à minha denúncia de assédio moral, foi postada no dia 27 de outubro, há 19 dias. E eu quero que vocês observem isso também. A quantidade de dias em que foi exposto. Brasília tem o direito de emitir opinião a respeito disso. E quem se sentir confortável, gente, conversa comigo no privado. Eu tô apto a receber o apoio e carinho de vocês. De verdade. Eu quero sim que muitas pessoas vejam a postagem, porque quanto mais pessoas acessarem, lerem e entenderem o tamanho dessa injustiça, mais pessoas verão até que ponto as relações de trabalho podem chegar, e mais pessoas podem ser testemunhas de tudo isso que aconteceu, caso eu precise de testemunhas em ações futuras. É importante ter vocês como testemunhas desses dias de constrangimento. E já que expuseram meu nome completo e o meu CNPJ, e que eu não vejo um cenário favorável para a retirada disso nas redes sociais, é meio caminho, né, gente? Se quiserem o meu nome no seu projeto de FAQ, lá já está ele completo, lá já está o meu CNPJ, é só me ligar e pedir o número do meu SEAC, pronto. Vocês só aproveitam lá, consultam no Instagram da FBT e já me inscrevam aí junto com vocês nos seus projetos. Será um prazer trabalhar com vocês. Mas só tem um livre agora, terça, quinta e sábado. Se vocês precisarem de alguém nesses dias, vão lá, peguem meu nome, copiem o meu CNPJ, peçam o número do meu SEAC no privado e eu tô com vocês aí nos projetos, tá bom? É isso. Chega, né? Já deu. Eu que não sou muito de pedir ajuda, pra mim é muito difícil pedir ajuda, mas eu tô pedindo pra quem é artista do DF. Não deixem um colega de vocês desprotegido, não. Obrigado.